Vamos resolver o desafio número 1 sobre monómios e neste exercício vamos analisar a estratégia que devemos utilizar de modo a podermos distinguir entre o coeficiente e a parte literal do monómio. O enunciado é então o seguinte: sabendo que x, y e z são variáveis e b é uma constante, indica o coeficiente e a parte literal dos seguintes monómios. Antes de iniciar a resolução sequencial destas alíneas, vamos recordar que, em primeiro lugar, devemos ter o monómio na forma canónica. O que é a forma canónica do monómio? É a representação padrão que segue certas regras específicas para organizar e simplificar o monómio. Essa forma padronizada facilita a leitura e a comparação dos diferentes monómios. Quais são as regras? A primeira das quais é a parte numérica deve aparecer antes da parte literal. Se existir mais do que um número, devemos representar a parte numérica como resultado dessas operações. A existirem letras ditas constantes, elas devem aparecer depois do número e por ordem alfabética. Se existir mais do que um fator literal com a mesma base, devemos juntá-los tendo em conta que o produto tem como expoente a soma dos expoentes dos fatores com a mesma base. Na parte literal, as variáveis devem aparecer por ordem alfabética. Portanto, estas são as regras a ter em conta de modo a escrevermos um monómio na sua forma canónica. Temos aqui dois exemplos: x, y ao cubo, x vezes 3. A parte numérica deve aparecer em primeiro lugar e depois os expoentes x e y, juntando este x com aquele x. Portanto, fica x ao quadrado, y ao cubo. Um segundo exemplo: 12zy ao cubo, x, y ao cubo, 3. Temos aqui dois números, temos que efetuar a multiplicação. 12 vezes 3 dá 36. E depois colocar as variáveis x, y, z por ordem alfabética, juntando os fatores com a mesma base. X tem expoente 1, aparece aqui o x com expoente 1, depois o y tem expoente 3 e expoente 3, significa que vamos ter um y com expoente 3 mais 3, ou seja, 6, e finalmente o z, que é o único fator com esta base, aparece z elevado a 1. Vamos então resolver a linha A, 3zb. Ora, z é uma variável e b é uma constante. Significa que 3zb não está na forma canónica. Porquê? Porque nós temos aqui uma constante que é 3 e temos aqui uma constante que é b. E as constantes têm que aparecer juntas na parte numérica. Significa que a forma canónica deste monómio é 3b, que é o coeficiente ou parte numérica do monómio, vezes z. Z é a única variável. A linha B, menos 2 terços z ao quadrado b. Do mesmo modo, o coeficiente é constituído por menos 2 terços vezes b, não está na forma canónica, e depois aparece a variável z ao quadrado. Portanto, o coeficiente é menos 2 terços b, parte literal é z ao quadrado. A linha C, x ao cubo y, o coeficiente é 1 e a parte literal é x ao cubo y. Portanto, o monómio está na forma canónica porque o coeficiente aparece em primeiro lugar, neste caso não se coloca porque é o 1, e depois aparecem as variáveis por ordem alfabética, x ao cubo vezes y. A linha D, menos x, y ao cubo, está na forma canónica, aparece em primeiro lugar a constante, que neste caso não se coloca porque é menos 1, e depois as variáveis x e y por ordem alfabética. A linha D temos 2z ao cubo b sobre 3. Ora, b é uma constante, portanto significa que o coeficiente deste monómio é 2 terços vezes b, ou seja, 2b sobre 3. E a parte literal é apenas constituída por uma variável, neste caso a variável z. É z ao cubo. A linha F, menos zb ao quadrado sobre 2, significa que o coeficiente é menos 1 meio vezes b ao quadrado, porque b é também uma constante. O monómio também não está na forma canónica, portanto a forma canónica é menos b ao quadrado sobre 2, b é uma constante, vezes z, que é a única variável. Z é, portanto, a parte literal. A linha G, 2zb ao cubo a dividir por raiz quadrada de 3. Ora, 2 sobre raiz quadrada de 3 é um coeficiente deste monómio e b também é. Portanto, a parte numérica é constituída pelo produto de dois coeficientes, 2 sobre raiz quadrada de 3 vezes b ao cubo, o que vai dar 2b ao cubo a dividir por raiz quadrada de 3, vezes a única variável, que neste caso é a variável z. Portanto, z é a parte literal. A linha H, menos raiz quadrada de 2 zx ao cubo sobre 2.
Portanto, o coeficiente é menos raiz quadrada de 2 sobre 2, e como não existe mais nenhuma constante, o coeficiente é constituído apenas por esta fração, vezes a parte literal. Neste caso, a parte literal por ordem alfabética é x ao cubo vezes z. Portanto, o coeficiente é menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e a parte literal é x ao cubo z.